Junho chegou, estamos na primeira semana do mês de junho e todo mundo gosta das comidas típicas da época, né? Eu adoro. E o senhor e a senhora, se gosta, é preciso tomar cuidado com o preparo e também com o armazenamento desses pratos, porque a falta de higiene pode facilitar a contaminação por bactérias. Para falar sobre esse assunto, o repórter William Tavares volta ao vivo com a médica e infectologista a doutora Sara Dominique. Williams, é preciso prestar atenção, muita atenção, na procedência dos alimentos, como está sendo preparado, armazenado, para não perder o forró por causa de uma infecção, não é? Exatamente, viu, Douglas? Para não perder o passo, tem que tomar os cuidados, viu? Quem é que não gosta de comida de milho, né? Mas a gente vai tirar muitas dúvidas aqui com a doutora Sara Dominique, ela que é médica e infectologista. Doutora, seja bem-vinda ao Fique Alerta. Como é que como é que as pessoas podem evitar essa contaminação? É uma satisfação falar desse assunto que é tão pertinente nesse mês de junho, e a melhor forma de prevenir é saber, conhecer a procedência do alimento, principalmente a que momento esse alimento foi preparado, independente se é assado, cozido, se é um bolo, saber a quantas horas e o período que ele está sob refrigeração ou em temperatura ambiente, porque a partir de 1 hora o alimento já pode ser contaminado em temperatura ambiente. Por exemplo, doutora, na rua, espiga de milho assada, às vezes a pessoa assa a espiga, fica um tempão lá, ela exposta, né, na própria palha, na própria casca ali do milho, um tempão. Acontece o risco de haver uma contaminação ou não? O problema não é o milho, existe sim o risco de contaminação, não é o alimento em si, né? Nem o milho, nem o leite de coco, nem o coco fresco ou amendoins, os ingredientes que são próprios desse tipo de alimentação agora nas festas juninas. É o preparo, o manuseio e o armazenamento. Então, fora do ambiente refrigerado, que é abaixo de 5 graus, ou as comidas, os alimentos quentes acima de 60 graus, ou seja, o acondicionado alimento numa temperatura ambiente, como aqui em Maceió, que gira em torno ali de 30 a 40 graus, qualquer tipo de alimento, principalmente os que envolvem o coco, eles têm um risco muito grande e a partir de 1 hora o alimento já pode ser contaminado. Então, se tem uma grande produção de alimentos e o consumo não é quase que imediato, o consumidor tem sim um risco grande. O risco na rua e em casa é o mesmo ou tem alguma diferença? Tem bastante diferença, até porque em casa, num ambiente de refrigeração, a geladeira, né, para que todos entendam, ali você tem uma segurança de que o alimento vai ser mantido resfriado. E se você precisar aquecer o alimento acima de 60 graus, o que a gente orienta é que ele passe por um momento de fervura, né, a cocção do alimento, para garantir a inativação de bactérias e vírus e fungos, porque numa temperatura ambiente, a contaminação do produto vai acontecer. E essa contaminação, doutora, provoca o quê? Na maioria das vezes, a doença de transmissão alimentar é diarreia, febre, aumento do volume da barriga, vômito, náusea, pode ter sangue nas fezes, que a gente chama de disenteria, pode ter uma queda de pressão, que é a sepse. Então, você pode ter um desfecho até grave, simplesmente por intoxicação, uma contaminação, infecção alimentar. Mas o principal sintoma é a diarreia. Doutora, se a gente for comer milho na rua, qual é a principal recomendação que a senhora transmite? O que é que a gente tem que observar? Milho assado, pedir para que asse imediatamente, o seu consumo seja imediato. Evitar pegar um milho que já esteja assado há horas que você não sabe. E alimentos que precisam de alta temperatura, consumir se a temperatura estiver acima de 60 graus, ou seja, ver o alimento fervendo. E aqueles que são resfriados, abaixo de 5 graus, observar a condição de higiene do ambiente que você vai consumir, seja um carrinho de ambulante, ou um restaurante, um estabelecimento de maior ou menor porte, você lavar as mãos e quem vai lhe oferecer o alimento também ter higiene. E nessa época, né, junina, fica todo mundo naquela expectativa, né, de preparar essas comidas típicas, mas tem que ter toda essa atenção. Sim, apesar do sabor, eu particularmente gosto muito, a gente tem que ter cuidado, porque são alimentos que têm uma facilidade maior, por isso a preocupação no meio do ano, com as doenças de transmissão alimentar, porque esses ingredientes, se contaminados, eles favorecem num risco muito maior a intoxicação alimentar e a infecção.
A comida, como a senhora falou, é maravilhosa, né, doutora? É só tomar esses cuidados e ser observador. Sim, e um dado que é importante é que muitas vezes o alimento não tem alteração no sabor, nem no cheiro dele e está infectado do mesmo jeito e o consumidor pode adoecer. Então, claro, fica mais fácil quando o alimento está azedo, um sabor diferente, você rejeitá-lo. Mas não há uma garantia se o alimento estiver saboroso, e essa é a preocupação do consumidor não adoecer. E se por acaso acontecer algum problema, não se automedicar, né, doutora? Que às vezes a pessoa fica querendo, sem sair de casa, tomando qualquer tipo de remédio, né? Para casos de diarreia, hidratação oral, se a pessoa não conseguir ingerir líquido, procurar uma unidade de saúde. Para febre, pode tomar qualquer analgésico, evitar medicamentos que levam a sangramento, como os anti-inflamatórios, evitar antibióticos, só se tiver recomendação médica, e a hidratação, bem vigorosa para evitar a queda de pressão e a morte. Muito obrigado, viu, pela participação da senhora aqui ao vivo no Fique Alerta. Portanto, Douglas, né, tudo explicado. A doutora Sara Dominique, né, trouxe todas essas informações. Seja em casa ou seja na rua, a gente tem que manusear corretamente, fazer o armazenamento também, tudo certinho, para não ter complicações, né? E perder o passo nesse período junino. Volto com você. Valeu, Williams. Obrigado a você e a doutora. E, Williams, tem uma pergunta da audiência, tá? A Daniela, do Benedito Bentes, pergunta o seguinte: o leite de coco pode atrapalhar na hora da receita e trazer essa complicação? Porque canjica leva leite de coco, pamonha, leite de coco, milho, leite de coco. Pode ser vilão ou não? Responda aí, por favor. Passa a pergunta aí para a doutora, só sobre essa história para reforçar, porque ela falou e agora a gente reforça, porque o leite de coco é bom, mas tem que ter cuidado. Vamos repassar aqui, Douglas, para a doutora. Doutora, chegou uma pergunta da nossa telespectadora. O leite de coco na preparação desses alimentos pode ser um vilão ou não? Não, nenhum ingrediente, veja só, nenhum ingrediente é vilão. Nem mesmo o coco fresco, que tem um teor de gordura e umidade muito alto. Talvez não vou enquadrar como vilão, mas o coco fresco, ele oferece ainda um risco maior, mas somente se ele não for preparado adequadamente, e o risco maior para o consumidor é a forma de armazenamento. Mais uma vez, muito obrigado, viu, por sua colaboração. Eu volto com você, Douglas.